Você quer ver a tua empresa crescer, mas na prática as vendas não estão acompanhando o ritmo que você está querendo, né? Então assim, fica comigo nesse vídeo, e bora descobrir o que pode estar travando o teu time e como a gente vai virar esse jogo. Seja bem-vindo ao canal do YouTube da Insight. Eu sou sócio head de vendas aqui da empresa e a gente vai falar hoje sobre o que está travando a tua empresa, a tua operação de vendas de crescer, tá? Vou trazer por que processos bem definidos geralmente são a chave do jogo e o que você tem que cuidar na estrutura desses processos que geralmente podem ser gargalos ou travas da tua flywheel de crescimento, do teu ritmo de crescimento da empresa. Bom, bora começar com uma analogia simples. Eu fui jogador de vôlei, né, na minha adolescência e sou entusiasta, gosto muito do esporte, então vamos imaginar no o vôlei ou qualquer esporte, né? O vôlei é um esporte coletivo, ou seja, você tem ali várias peças atuando em posições específicas. Tu imagina se um time de vôlei vira uma completa anarquia e cada pessoa resolve fazer o que bem entender, cada pessoa ignora as posições estratégicas, as funções e a estratégia de rotação do vôlei ali no jogo. Vocês acham que esse time vai ganhar? Qual que é a probabilidade desse time jogar de forma coordenada minimamente para atingir um resultado em comum? Bom, no caso de vendas é muito parecido com o vôlei ou qualquer esporte coletivo. Geralmente você tem também um playbook, né? São as regras de jogo, a estrutura, é o caminho que você tem que percorrer. Mas é claro que o esforço e quanto uma pessoa estuda para percorrer esse caminho vai fazer toda a diferença e o talento também, né? Ah, Rafa, mas poxa, tem gente que é mais talentosa, tem gente que tem soft skills e habilidades que ajudam. É claro que isso faz a diferença. Mas o playbook, o guia, a estrutura e o processo são chave nesse caminho, principalmente quando você está pensando em mais pessoas, em uma equipe de vendas, né? Se você quer ter uma equipe replicável, ou seja, se você hoje tem uma pessoa de vendas, duas, mas quer ter um dia 20, você tem que pensar e levar muito a sério isso que eu estou te falando. Bom, existe uma confusão de conceito do que é um processo e o que é um pipeline de vendas, né? É um conceito relativamente parecido, mas é um pouco diferente. Então, assim, quando a gente pensa em processo, um processo de vendas nada mais é do que um passo a passo das atividades e das etapas que precisam ser cumpridas para uma venda acontecer, pelo time comercial e pelas pessoas envolvidas nessa venda, tá? Então é meio que um mapa, eu gosto ali da analogia de um mapa, é um guia, é um mapa do que tem que ser feito e como tem que ser feito em linhas gerais. Esse é o processo. O pipeline de vendas ou funil de vendas nada mais é do que a representação visual desse processo. E aí ele vai trazer elementos ali, pelo menos os pipelines profissionais deveriam trazer elementos que são as etapas, né, que são as grandes etapas desse processo de vendas, os gatilhos de passagem, que é o que tem que acontecer em cada etapa para que o negócio, uma oportunidade, saia de uma etapa e avance para outra, e as propriedades, ou seja, os campos personalizados de dados que são obrigatórios nessas etapas. Essas obrigatoriedades são muito chave no processo de vendas, porque só assim você cria um padrão, ou seja, todos os negócios que evoluem de etapa A para etapa B seguem esse padrão, eles têm essas informações já validadas e têm essas características em comum e a pessoa de vendas já realizou essas atividades. Então, essa é a estrutura de um pipeline de vendas. Então, as coisas estão conectadas, eu diria que o processo é mais amplo, é o guia, o mapa e o pipeline é a representação visual, geralmente por meio do CRM, que é a ferramenta que todo mundo de vendas usa ou deveria usar para você conduzir esse processo. Então, assim, quando muita gente me pergunta, né, o que ela precisa fazer para ter um time de vendas que produz mais eficiente, cada vez maior, é criar um processo replicável, né, para que ele possa depois ser escalável. Então, é um passo antes do escalável, você criar uma estrutura que você consiga replicá-la com as primeiras pessoas ali, até umas 10, 20 pessoas pelo menos, tá? Então, essa estrutura, ela vai depender de alguns passos. Então, eu trouxe aqui alguns passos que são comuns quando você está estruturando o processo de vendas. O primeiro passo é você mapear esse pipeline que eu acabei de falar. Então, a gente tem vídeos aqui no nosso canal para falar de forma mais específica sobre pipeline, o que é um pipeline profissional, tá? E é basicamente cada etapa, né, até o fechamento, até a conclusão daquele processo de vendas.
E aí, para mapear esse pipeline, você na prática, na execução do teu processo atual, tem que identificar gargalos. Quais são os problemas desse processo? Onde geralmente você perde a maior parte desses leads e desses negócios, né? E também o oposto, o que que funciona? Geralmente, o que que você faz com toda a empresa? Qual que é o tipo de reunião que você faz? Ou qual que é o tipo de atividade que você faz que sempre funcionam, na maioria dos casos funcionam, pelo menos é um padrão entre os negócios ganhos. Então, a gente, quando vai mapear processo, a gente olha esses padrões, eles são muito importantes. O que funciona para os negócios que são ganhos e o que não funciona para os negócios que são perdidos e como eles são perdidos e onde eles são perdidos e por que razões eles são perdidos. Documenta esse processo, começa a documentar as coisas, começa a escrever, criar visual, PowerPoint, um playbook, ou escrever mesmo no documento, né? O que acontece, quais são esses gatilhos de passagem, quais são os campos que são obrigatórios, ou quais deveriam ser esses campos. E aí, com base nisso, você começa a treinar a sua equipe, né? Capacitar a sua equipe para replicar aquilo. Principalmente quando você tem pessoas um pouco mais experientes e pessoas que acabaram de chegar, você pode fazer muito essa dobradinha de aproximar essas pessoas e as pessoas mais experientes que já estão fazendo um processo que está funcionando, começar as pessoas novas começarem a replicar esse processo, tá? Isso é muito chave no começo, quando você está no comecinho ali de um time, né, com as primeiras 2, 3, 4 pessoas de um time de vendas. E aí, para dar uma orientação em relação ao processo de vendas B2B, principalmente, a gente tem coisas que sempre acontecem num processo de vendas consultivas. Então, se você vende para outra empresa, com certeza isso vai acontecer. E se você vende para uma pessoa, mas é um ticket, né, um valor de venda um pouquinho maior, isso é muito provável de acontecer também. O primeiro é um momento do teu processo, que pode ser uma, duas, três, algumas etapas, que seria o momento de geração da oportunidade. É quando você gera uma nova demanda, você ou prospecta ativamente essa demanda, ou você recebe uma indicação, ou um lead levanta a mão no seu site, mas esse momento é um momento muito importante, porque é um momento de qualificação. O processo ele vai te ajudar a qualificar melhor essa oportunidade. Depois a gente vai para um segundo momento, que é quando você encontra, identifica e valida o problema real daquela empresa, daquela pessoa que você quer resolver. E aí, nesse momento, é um momento da venda muito chave, que é o momento que você vai mapear todo o caminho para o fechamento. É o que o mercado costuma chamar de descoberta, investigação, né, avaliação, discovery, né, no inglês. Os gringos chamam muito que é essa etapa onde você faz um primeiro diagnóstico, né? Assim como um médico, né, faz um diagnóstico antes de dar um tratamento, na venda é muito parecido. Você faz primeiro o diagnóstico e geralmente é nesse momento que você já tem o caminho do fechamento, já deveria mapear esse caminho com a pessoa para realizar a venda. E aí, a próxima etapa, que é muito comum, é a etapa de solução, da demonstração daquela solução, seja um produto, seja um serviço. Você vai ter um momento que você vai explicar, né, para aquela pessoa ou para aquela empresa o porquê ela precisa resolver esse problema e o porquê agora, e como ela vai resolver esse problema com a sua solução. Então, esse é um momento muito importante também, muito chave num processo de vendas. E, por fim, você tem o momento do o que acontece depois do sim, né, e da negociação. Então, quando você negocia aquele contrato e tem toda essa parte de negociação, de quebra de objeções, você tem um momento de fechamento, que é aquele momento de assinatura, de próximos passos, e para garantir que você não perca aquela venda, né? Então, se você conseguir pegar esses 4 momentos que são muito comuns numa venda, né, consultiva, e você destrinchar o seu processo no que tem que acontecer no teu processo em cada um deles, quais são as etapas, como funcionam essas conexões de etapas, quais são as informações chaves, né? Isso vai te ajudar muito a ter um processo mais replicável. E aí, depois disso tudo, como é que está o nível do teu processo de vendas, né? Depois de entender esses principais momentos e esses elementos de um pipeline profissional, você já começou? Você sente que já começou essa jornada? Ou se ainda não começou, por quê? Ou, né, se já começou, o que precisa otimizar, né? E quais são os detalhes que faz sentido mexer e otimizar para que esse processo seja cada vez mais dinâmico, né? E auto-otimizável, vamos dizer assim, ao longo dos meses.
Bom, se você quiser saber mais sobre a Inside, né, e sobre processos de vendas, fala com os nossos consultores, tá? A gente vai deixar um link aqui para vocês conhecerem a nossa consultoria. Tem vários consultores que podem apoiar você a definir e otimizar o teu processo de vendas. Então, conte conosco e acompanhe o canal do YouTube, que vai ter cada vez mais vídeos aqui legais e práticos para redes de vendas e sócios que querem ter um processo cada vez mais replicável. Valeu, te vejo no próximo.